Bom dia, alunos do Colégio de Aplicação. Eu estou gravando uma aula com a resolução de alguns exercícios de exemplo para que vocês possam resolver as outras questões, tá? A primeira questão diz o seguinte: um gás mantendo a volume constante. Volume constante quer dizer que é uma transformação isocólica ou isométrica, tá? Tem pressão inicial igual a P e temperatura inicial igual a T, igual a 27 graus Celsius, que transformando para Kelvin é 300 K. Determine na escala Celsius a temperatura que esse gás exercerá o dobro da pressão inicial. Então, como é uma transformação isocólica, vai ser usada essa expressãozinha aqui, ó. Pressão inicial sobre transformação sobre temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura final. Aí vamos olhar o seguinte, ó. A pressão inicial é P, então substituir por P. E a temperatura inicial é 300, igual, determina a escala Celsius a temperatura em que esse gás exercerá o dobro da pressão inicial. Então a pressão final vai ser 2P sobre T. Meios pelos extremos, cortando e esse P aqui, ó, posso cortar, vai ter T igual a 600K. Como ele quer em Celsius, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai fazer uma conversão. A temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Subtrai, eu tenho esse resultado aqui, ó, dos 327. A segunda questão, ela fala o seguinte: um gás mantido a temperatura constante tem pressão inicial P e volume inicial V. Determine o acréscimo percentual da pressão quando o volume é reduzido a 20. Então, mantida a temperatura constante. Pessoal, quando a temperatura é constante, é uma isotérmica. E você vai usar essa expressão aqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume. Isso faz que quando a temperatura é constante, você tem uma relação de inversamente proporcional, tá certo? Então, vamos ver aqui o que acontece numa relação de inversamente proporcional. Substituindo os valores, tá? A pressão inicial é P, o volume inicial é V, igual. Ele quer a pressão quando o volume é 80%. Então, assim, se o volume reduz 20%, é a mesma coisa que o volume ficar a 80% de V, que é igual a 0,8 V. Então, eu substitui V, esse V aqui, ó, por 0,8 V. E cortando os dois V's, eu vou ficar pressão igual a X vezes 0,8. Eu quero o valor da pressão, eu quero saber esse valor de X, tá? Então, eu vou isolar o X, eu vou ficar P sobre 0,8. E eu dividi, tá? Eu dividi 1 por 0,8, que dá 1,25. Se é 1,25, eu vou ter 1,25 de P. 1,25 de P corresponde a 25%. Então, vai ter um aumento de 25%. A questão 3. Uma massa de hidrogênio sob pressão de 2,5 atm e temperatura de 77 graus Celsius ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos. Calcule seu volume nas condições normais de temperatura e pressão. Pessoal, quais são as condições normais de temperatura e pressão? É quando a temperatura está a 0 graus Celsius, ou seja, 273 graus Kelvin, e quando a pressão está em 1 atm, ok? Então, essas são as condições normais de temperatura e pressão. 273 graus Kelvin e 1 atm de pressão.
Aí ele quer uma massa do... Então ele tem as três medidas, ó. Pressão 2,5 atm, temperatura 77 graus Celsius e volume 500 centímetros cúbicos. Vamos usar a expressão geral, a lei geral dos gases, PVT, pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial, igual a pressão vezes volume vezes a temperatura. Vou substituir os valores, ó. A pressão, eu substituí aqui os valores. A pressão inicial vai ser o 2,5 atm. O volume é 500 e a temperatura é 77 graus Celsius. Não posso usar graus Celsius, tem que usar graus Kelvin. Por isso eu converti aqui, tá? Voltei aqui, 370. Eu estou simplificando essa expressão aqui, tá? Eu simplifiquei essas expressões. Está assim bagunçado porque eu fiz um vídeo respondendo em tempo real e o vídeo não deu certo, tá? Por isso que está aqui bem bagunçado, já com as respostas já prontas. Simplificando aqui, ó, eu tenho um volume, vai ser 975 centímetros cúbicos. A quarta questão aqui, ó. Considere que a massa de um gás ideal, a pressão P e a temperatura T ocupam um volume V. Caso seu volume seja reduzido para um quarto e a pressão dobrado, qual será a nova temperatura? Então, vamos usar aquela expressão geral, fórmula geral, ok? A partir da fórmula geral, vocês vão substituir os valores. Não parece que não deu nenhum valor, mas deu sim, tá? São letras, são variáveis, tá? Considere com a massa de um gás ideal quando a pressão P e a uma temperatura T ocupa um volume V. Então, essas são as condições iniciais. PVT igual, quando seu volume reduz para um quarto. Um volume reduzir para um quarto é o quê? Se eu tenho um volume reduziu para um quarto, ficou um quarto de V. E a pressão é dobrada. Então, se a pressão inicial é P e ela é dobrada, ela fica com 2P. Então, substituir esses valores aqui, ó, na expressão, eu cortei o P e eu cortei o V. Aí sobrou 1T igual a 2 sobre 4 sobre X. Multiplicando ainda meios pelos extremos, eu tenho 2 quartos de T ou 1 meio de T. Em outras palavras, quando o volume reduz 1 quarto e a pressão dobra, a temperatura vai para a metade. A quinta questão diz o seguinte: os pneus de um automóvel foram igualmente calibrados a uma temperatura de 20 graus Celsius. Após uma viagem, ao medir novamente a pressão dos pneus, o motorista notou que havia aumentado 25% em relação à inicial. Então, a pressão aumentou 25%. Admitindo que não houve uma variação do volume, calcule a nova temperatura dos pneus. Então, vamos prestando atenção aqui, ó, que não houve variação do volume. Então, é uma variação isocólica. Se a gente pensarmos na equação geral, que é temperatura, pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial igual a mesma coisa final, né? Pressão, volume, temperatura. E vamos pensar o seguinte: não houve variação do volume. Então, o volume aqui a gente pode cortar. Vai ficar apenas pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão inicial sobre temperatura. E fica um pouco mais fácil agora que vamos pensar o seguinte:
Ele deu o valor da temperatura, mas não deu o valor da pressão. Só fez uma relação de porcentagem. Os pneus de um automóvel foram calibrados a uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 27 graus Celsius. Que não podemos usar 27 graus Celsius, temos que pegar 27 e somar com 273 e a temperatura vai dar 300 Kelvin. Como a temperatura agora é 300 Kelvin, vamos pensar a temperatura inicial, tá? Essa é a nossa temperatura inicial. E a pressão inicial, ele só fala que a inicial a final foi um aumento de 25%. Então, pressão, vou colocar P apenas, sobre 300 é igual. Ele notou que teve um aumento de 25%. Por exemplo, se eu tenho P e eu aumento 25%, eu vou ter 1,25 de P, tá certo? Então, vai ter aqui 1,25 P sobre T. Eu tenho P dos dois lados, basta simplesmente cortar. Aqui vai ficar 1. Então, multiplicando os mesmos pesos, temos T igual a 300 vezes 1,25. Que isso aqui vai ser igual a 375 graus Kelvin, tá? Essa sexta questão é exatamente a sexta questão da atividade de vocês, tá? A transformação ABC de um gás ideal é representada no diagrama a seguir. Temos o diagrama e pergunta: considerando que a temperatura no estado A é de 27 graus Celsius, calcule a temperatura em C nos estados A, B e C. Prestando atenção que a questão sexta da atividade de vocês, a única coisa que muda aqui é que a temperatura é 127. Eu botei 27 para fazer como um exemplozinho, tá? Vamos ver aqui. Ele quer duas mudanças de estados. De A para B. Então, quais as condições iniciais de A? Ou seja, as condições de temperatura, pressão e volume. Qual é a pressão? A pressão de A vai ser 2 atm. E o volume de A vai ser 5 metros cúbicos. E a temperatura de A vai ser 27 graus Celsius. 27 graus Celsius, que aqui é igual a 300 Kelvin. Qual é o estado de B? O estado de B é pressão de B. Aqui, o gráfico, 2 atm. O volume de B, 2 metros cúbicos. E a temperatura de B é o que ele quer. Usando a expressão completa, tá? Usando a pressão de A vezes o volume de A sobre a temperatura de A vai ser a pressão de B vezes o volume de B sobre a temperatura de B. Substituindo esses valores, vamos ter 2 vezes 5 sobre 300 igual a 2 vezes 2 sobre TB. Observe que essa mudança aqui, ó, a pressão se manteve constante. Poderia
apenas cortar a pressão de B e pressão de A, que é a mesma, e vamos ter essa relação aqui. 5 dB igual a 600. Temperatura de B vai ser 600 dividido por 5. 600 dividido por 5 será 1.200 K. Lembrando que ele quer a temperatura em graus Celsius, né? Não vamos converter agora. Vamos agora para o estado de B para C. Quais são as condições de B? Já foram feitas na questão anterior. A pressão de B são 2 atm. O volume de B, 2 metros cúbicos. E a temperatura de B, 120 Kelvin. Agora, quais são as condições de C? A pressão de C, vamos olhar o gráfico com calma. C vai ter pressão 8 atm. E o volume de B, o volume de C vai ser novamente 2 metros cúbicos. E a temperatura de C é o que ele quer saber. Observe que pelo gráfico, ó, essa é uma linha reta que manteve constante o volume. Então, foi uma transformação isocólica. Então, sobre essa transformação isocólica, a gente nem precisa colocar o volume na fórmula. Ó. Temos 2. Só basta colocar a pressão de B sobre a temperatura de B igual a pressão de C sobre a temperatura de C, que é o que queremos. Substituindo, 2 sobre 120 é igual a 8 sobre a transformação de C, a temperatura de C. Multiplicando os meios pelos extremos, vamos ter temperatura de C vai ser 2 vezes a temperatura de C vai ser 8 vezes 120. A temperatura de C vai ser 8 vezes 120 dividido por 2. Posso dividir 8 por 2, 4. 4 vezes 120, 480 Kelvin. Lembrando que ele quer a temperatura em graus Celsius, então a temperatura é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Em A, vamos ter 120 mais 273. T vai ser um pelo outro menos 153 graus Celsius. Isso a temperatura final de A. A temperatura de A não, desculpe, a temperatura de B. E a temperatura de C vai ser novamente, vou pegar 480 e subtrair 227. Então, 480 menos 273 vai ser 702. A temperatura de C vai ser 207 graus Celsius. Pronto, espero que vocês tenham entendido melhor.